Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar na presença da Santíssima Trindade. Queria que vocês se imaginassem no seio da Trindade, envolvidos pelo Pai, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gente se deixe envolver por esse amor e a gente possa, nesse instante, também entregar o nosso coração, descansar o nosso coração no Senhor. Entregue o seu dia, tudo que você viveu hoje, seus cansaços, suas preocupações, angústias. Que nós possamos colocar tudo isso nas mãos do Pai e pedir que nessa noite de hoje o Espírito Santo venha nos envolver, para que nós possamos ouvir tudo aquilo que Jesus quer nos dizer. Que essa nossa reunião, que a partir dessa nossa reunião de hoje, o nosso coração seja restaurado, seja renovado, que nós possamos crescer nessa intimidade com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós continuamos o Tratado da Alma Feminina, né? Esse livro muito bom, né? Que nós estamos refletindo. E hoje, nós vamos continuar continuar o que a irmã Luciana começou na outra reunião, né? Você precisa entrar inteira. Lembrando só que a gente tá refletindo a partir da figura do castelo, que é muito... É um termo que Santa Teresa de Ávila usa muito, o castelo interior. Então, a gente observar a nossa alma, a gente entender que a nossa alma é esse castelo. E nós vamos entrar cada vez mais nesse castelo para, no final, nos encontrarmos com o Senhor, porque Ele está no centro do castelo. Então, é essa visão, é essa dinâmica do castelo que a autora Larissa, né, Larissa Benegatti, ela vai trabalhar bastante. E aí a Luciana começou a falar, né, do entrar inteira, né, do estar inteira nesse castelo. Porque essa reflexão, né, sobre o estar inteiro é uma coisa que a gente conversa muito aqui, eu penso bastante sobre isso também. Por quê? Porque hoje nós somos muito divididos, né? Nós somos muito fragmentados. Nós vivemos numa sociedade muito fragmentada. E a nossa tendência é estar sempre em partes. Então, há uma dificuldade, a gente percebe isso, né? Em nós, é claro, nos atendimentos, que como é difícil juntar, como é difícil, às vezes, a pessoa se integrar, estar inteira ali. Às vezes a gente pega uma parte de nós, às vezes a gente pega uma parte do outro, mas a gente não junta. E esse convite para que a gente entre de verdade, de forma inteira nesse castelo, é algo muito significativo. Por quê? Porque o objetivo de tudo isso é a intimidade com Deus. E o Senhor não quer uma intimidade com uma parte de mim, mas com o meu ser total. Então, Ele quer adentrar em áreas da minha vida, no meu casamento, nas minhas relações,
da minha maternidade, né? No nosso caso, na nossa relação fraterna, na nossa relação aqui, na minha relação comigo mesma. Então, essa necessidade de nós nos enxergarmos de forma inteira. E é um exercício que é interessante que cada um de nós faça. Quando você for rezar, quando você for refletir algo sobre a sua vida, não veja uma parte, não se veja só por um ângulo, mas ter uma visão total. E isso também vale em relação ao tempo. Quantas vezes eu me fixo no que acontece agora? Essa é uma característica da nossa sociedade hoje, dos jovens, né? Os jovens não pensam no futuro, eles pensam no agora. E a gente tem que estar integrado, o passado, o presente, para a gente poder viver o futuro. Eu não posso pensar só no agora e deixar para trás a minha história. Então, integrar também a minha história. Então, tudo isso é muito importante. E a gente vai adentrar no castelo por meio do autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai nos ajudar a buscar em mim o Senhor. Porque é ali, né? E ali no centro, né? No centro da minha alma, eu me encontro com Deus. E ali é o lugar da plena liberdade, né? Quem fala isso é Edith Stein, né? Que eu vou encontrar a plena liberdade nesse centro. E isso é muito bonito, porque quem não quer ser livre? Quem de nós não deseja liberdade? Quem de nós não se vê, às vezes, presa em tantas coisas, em coisas tão pequenas, às vezes tantas bobagens, que eu falo, nossa, ai, eu estou presa nisso. Então tão decepcionante quando a gente se vê presa em coisas pequenas. E quanto mais a gente vai adentrando nesse lugar de intimidade, mais eu vou experimentando a liberdade, que é algo que todas nós desejam, né? Acho que não tem quem não deseja. E essa liberdade, essa intimidade, eu vou viver no escondido com Jesus, né? Não é para fora, né? Não é só não é exterior, mas é interior. Viver uma vida de intimidade com Deus não é viver fora da realidade, mas estar inteiro na minha realidade, buscando um sentido para tudo que vivo. E aqui eu queria refletir, né, com vocês sobre o estar na realidade. Porque quanto mais eu rezo, quanto mais eu vivo a intimidade com Deus, mais eu vou dar sentido à minha realidade. Às vezes a gente pensa que eu vou sair da realidade. Não, é o contrário. Mais eu vou dar sentido àquilo que eu vivo. E quantas vezes, né, eu fiquei pensando isso agora à tarde, quantas vezes a nossa oração é para que a nossa realidade seja mudada. Então, eu passo a minha vida inteira rezando para a conversão do meu marido, porque o meu marido tem que mudar. Porque a situação com a minha sogra tem que mudar. Porque a situação de doença em casa tem que mudar. Porque, enfim, quantas situações da nossa realidade que a gente quer que seja mudada. E aí eu fiquei pensando, por que muitas vezes essa realidade não muda? Se Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Deus pode fazer o que Ele quer. O que é empecilho para Deus? O que Deus não pode fazer? Ele pode fazer o que Ele quiser, mas por que muitas vezes a nossa realidade não muda? Mas a questão é, a minha oração tem que ser para que Jesus mude a minha realidade, ou a minha oração deve ser trazer Jesus para a minha realidade, para que Ele viva comigo a minha realidade?
E muitas vezes é na presença dele que eu vou mudar diante daquela realidade. E assim, olhei para mim, né? Quantas vezes eu fiquei dando murro em ponta de faca, querendo que a realidade mudasse, que não fosse mais daquele jeito. E gasta uma energia terrível, né? Porque no fim você está esgotada e a realidade não muda. Mas a questão é, será que eu trago Jesus para a minha realidade? Porque a dinâmica é que eu adentre nesse castelo interior, adentre na minha intimidade com Deus e traga essa experiência para a minha vida. Esses dias a gente teve uma aula de pós-graduação, eu acho que você nem viu foi a última aula, que foi a última que eu vi, eu também não vi as outras, né? Mas é um bispo de Florianópolis, ele estava falando sobre oração. Eu achei tão interessante que ele fala assim, que a gente pensa que a oração, muitas vezes, é peraí, deixa eu lembrar aqui, para Deus me falar. O que Deus me fala na oração? Aí ele falou assim, a oração é a minha resposta. O que eu falo para Deus diante da palavra dele? Como eu respondo diante da palavra, diante dos acontecimentos, diante das situações que eu levo para a minha oração? Nossa, isso fez assim, né? Minha cabeça virou totalmente, né? Eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Que todos os dias na minha oração, não é só Deus me falar, claro que é também Deus me falar, mas como eu respondo a Jesus todos os dias, diante da palavra. Qual é a minha resposta? Qual é a minha resposta diante de realidades que eu não aceito, que eu não concordo, que me desgasta? Mas qual é a minha resposta diante disso? E aí eu fiquei pensando também, né? O que a minha realidade me diz? Ao invés de tentar, de pedir o tempo inteiro, de querer o tempo inteiro que a realidade seja outra, será que eu posso questionar hoje o que a minha realidade me diz? O que Jesus me diz, o que o Senhor me diz por meio do que eu vivo hoje? Pense agora, né? Na realidade que você vive hoje. O que essa realidade te diz? O que Jesus te diz por meio dessa realidade? Qual o sentido do que você vive hoje? Do que eu vivo hoje? Eu tenho pensado muito sobre o sentido, né? O sentido de cada coisa, de tudo aquilo que eu vivo. E tem esses dias lá na faculdade, eles fizeram um trabalho em grupo lá, e eles deram um cartãozinho, e tinha uma frase do Viktor Frankl, que fala o seguinte: cada período da vida nos oferece um sentido diferente, e depende de nós descobrir qual é. Ah, mas qualquer coisa. Qualquer coisa. Até, assim, uma situação bem difícil, como é o caso, né, da irmã Luciana, que é o luto. Acho que não tem uma dor pior. Mas até no luto há um sentido. Ah, até no luto eu tenho que descobrir um sentido. E uma vez também, eu não sei onde, não sei se foi nessa pós-graduação que nós fizemos, mas falava o seguinte, que hoje, o professor falava, né, que hoje se fala muito, né, em ressignificar, em ressignificar a história, a vida, dar um novo significado, e ele fala assim, mas não sou eu que dou o significado,
O significado já está. Eu só vou descobrir qual é. Então, pensa, vamos olhar, né, para a nossa realidade. A realidade que eu vivo hoje, a realidade que você vive hoje. Isso assim, com coisas boas e ruins, com dificuldades e coisas boas também. Há um sentido. Eu preciso, ele já está ali, eu não tenho que inventar um sentido. O sentido já está ali. Eu preciso apenas encontrar. Eu preciso apenas descobrir qual é. E esse sentido, para nós, né, nós só encontramos esse sentido em Jesus. É nele, é na cruz, né? É na presença dele que eu vou encontrar o sentido para tudo que eu vivo. E isso é tão consolador, porque teve um dia, né, que uma pessoa lá na minha sala começou a falar de coisas que tinha sofrido, de bullying, coisas que ela tinha sofrido na vida. E ela falou assim, mas não é idiota eu tentar encontrar um sentido para isso? Eu não estou inventando uma historinha? Ah, então, peraí, deixa eu ver uma coisa positiva aqui no meio do que eu vivi. E ela não acredita em Deus, essa menina. E aí a professora falou assim, você está certa? O questionamento dela não é errado. Porque, assim, eu vou inventar uma coisa para falar, não, tudo bem, a Cida me deu o maior calote, eu perdi dinheiro, maior caloteira, me passou para trás. Deixa eu entender um sentido positivo ali, uma historinha. Aí, na hora, eu pensei assim, né? Na hora que eu vi ela falando, essa menina falando, eu pensei assim, nossa, se ela acreditasse, se ela experimentasse o amor de Deus, ela não ia pensar que ela está inventando uma historinha. Porque nele tem sentido. Porque em Jesus tem sentido. Porque ela poderia olhar para a cruz e ver um sentido para tudo que ela sofreu na escola. Então, faz muita diferença a nossa fé, a nossa experiência desse amor de Deus, porque nos dá a oportunidade de encontrar um sentido em situações que aparentemente não têm sentido. Porque, nossa, que dor maior é essa, né? Por exemplo, da irmã Luciana, que perdeu a mãe. Mas em Jesus isso tem um sentido. Nele tem. Em Deus tem. Agora, se ela não acreditasse em Deus, teria sentido? É meio louco, né? É uma situação que vai além de nós, né? Vai além das nossas forças. Vai além do que a gente suporta, eu acredito. Né? Vai além do que a gente suporta. E aí, um outro ponto sobre a nossa realidade, que a autora coloca aqui, que quem entra de verdade no castelo interior passa a ordenar a própria realidade. A partir desse eixo que integra toda a sua existência, esse eixo que é Cristo, né? Então, vou repetir a frase. Quem entra de verdade no castelo interior passa a ordenar a própria realidade, a partir desse eixo que integra toda a sua existência. Como está a nossa vida? Está ordenada? Está em ordem? E em ordem, eu não falo pensando em não existir problemas, porque se for esperar não ter problemas para estar em ordem, nunca vai estar em ordem. Mas ela está ordenada, ela está direcionada, né? Ela está ordenada nesse eixo que é Cristo. Tem uma direção, né?
A nossa realidade hoje, o que eu vivo hoje, tem uma direção? Eu ordeno o que eu vivo para Cristo? O problema que eu tenho com meu marido, o meu problema de saúde, o luto que eu vivo, a minha dificuldade na criação dos meus filhos, meu problema no trabalho, seja qual for, os meus problemas interiores, as minhas dificuldades interiores, elas são ordenadas para Cristo, porque aí ela vai ter uma direção, aí ela vai ter uma ordem, né? E, e isso nos ajuda a perceber que Deus, ele vem até a nossa realidade, e ele quer, né, dar sentido àquilo que eu vivo. E aí eu fiquei pensando, né, essa intimidade com Deus, essa é um desejo de Deus desde sempre, né? Muito mais do que nós queremos ter intimidade com Deus, quem quer ter intimidade conosco é Ele. A gente vê lá em Gênesis, Deus que caminha todas as tardes com Adão e Eva. E aí, pelo pecado, houve uma ruptura, né? E o homem quis fugir de Deus, quis se esconder. Mas Deus, o homem queria se esconder, Adão e Eva, depois que pecaram, se esconderam, mas Deus vinha todas as tardes, da mesma forma, encontrar com o homem. Como Deus vem em todos os momentos se encontrar conosco, mesmo que nós queiramos nos esconder, né? E aí, a gente entra no advento. Eu falei ontem, falei, nossa, queria falar sobre o advento, mas como é que eu vou falar, né? Não tem nada a ver, né? E aí encontrei uma brecha para falar do advento. Primeiro, assim, por que eu queria falar do advento? Porque eu acho que o advento é um tempo muito mal vivido por nós. A quaresma, a gente ainda, acho que por ter mais tempo, né, um tempo mais, né, mais solene, eu acredito, né, e a gente vê a questão das penitências e tudo. Mas o advento é tão rápido, a hora que você pensa no advento, já chegou o Natal. E passa assim, né, é um mês difícil, porque tá todo mundo cansado já, começa essa correria, e o foco do Natal é a ceia, é presente, e aí tudo quanto é festa acontece em dezembro, né? Tudo quanto é confraternização acontece em dezembro. E aí a gente perde um pouco o foco do que é o advento. E aí eu quero refletir com vocês um pouco sobre o advento, mas nessa perspectiva do Senhor que vem até nós, de Jesus que vem até a nossa realidade. E eu quero pegar 3 frases aqui, depois eu coloco para vocês essas frases, que é de um autor que eu gosto muito, um cardeal, que se chama José Tolentino. E ele diz o seguinte, que o tempo do advento seja um tempo para preparar o nosso coração para o encontro com a vida concreta, com a vida que começa, com a vida que é nova, com essa vida encarnada que nos mostra, na nossa carne, na nossa história, o próprio Deus. Então, o advento, ele vem preparar o nosso coração para esse encontro com a vida. Por quê? Porque é na vida que o Senhor se manifesta. Porque isso é Natal. Né? Eu penso que às vezes o Natal a gente foca, né, o menino Jesus, o presépio, mas parece que fica uma história longe de nós. O Jesus que nasceu há 2000 anos, mas é tão longe. Não, o Natal é Jesus que vem, ele é o Emanuel, é o Senhor que vem para a minha realidade.
Por isso que o sentido da minha vida, da minha realidade já está ali. Basta que eu veja, que eu descubra por quê. Porque o Senhor vem na minha realidade. O Senhor vem morar na minha realidade. Ele se fez carne. E aí é que tá, né? Nesse advento, que eu esteja nessa disposição de encontrar o Senhor que vem até a minha realidade. De viver esse Natal que é Cristo que vem ao meu encontro, por meio da minha realidade, por meio do meu dia a dia, por meio daquilo que eu faço todo dia, né? Aquele ordinário, não é nada não é no especial, é no simples do dia a dia. Ele continua. O advento é uma interrupção. A conversa interrompe-se. Interrompe-se com o cortejo, que nos vem anunciar o nascimento, que nos vem abrir os olhos para olharmos a vida. Então, nós estamos rezando o Tratado da Alma Feminina, fizemos toda essa caminhada em 2025, estamos terminando o ano. Nesse advento, Jesus vem e interrompe qualquer coisa que nós estejamos fazendo. Interrompe a minha realidade, interrompe a realidade de vocês, né, o trabalho, né, em casa, qualquer que seja a realidade. Ele interrompe para mostrar que ele está presente. Ele interrompe a nossa vida para abrir os nossos olhos para que a gente o enxergue. Nossa, eu achei isso muito lindo. Né? Deus interrompe qualquer coisa. Sabe assim, quando a gente estava assistindo a Globo, e aí vem aquele plantão, que começa aquela música que você pensa assim, nossa, quem morreu, né? Aquela notícia extraordinária. Você estava assistindo um filme, você estava assistindo uma novela, vem, interrompeu a programação. Jesus interrompe a nossa programação. Interrompe o caminhar da nossa vida, para nos mostrar que ele está presente. Então, o advento, ele não pode ser qualquer tempo, um tempo de correria, porque aí no dia 24 eu penso, nossa, é Natal, Jesus nasceu. Não, é muito mais profundo do que isso. E eu gostaria que vocês refletissem, né, vivessem esse advento nessa perspectiva, porque nós estamos aqui caminhando nesse grupo, que é um grupo que caminha para águas mais profundas. É um grupo que busca esse entrar nesse castelo interior para que eu me encontre com o próprio Cristo. Voltou? Então, o Natal não pode ser, o Advento não pode ser só esse tempo corrido, que eu já estou cansado de festa, cansado de gente, cansado de trabalho, pensando no como que eu vou comprar tudo que eu preciso no Natal, mas que seja essa preparação para essa presença de Jesus que vem. Vem aonde? Vem ficar na minha realidade. E a última frase que ele coloca: esse tempo de advento é um tempo necessário. Precisamos caminhar. Deus interrompe o que eu sei, o que eu digo, o que eu falo e mostra-se. E dá-me e enche o meu coração da fome de Deus, da fome de sentido que só Ele pode saciar. Então, Ele não interrompe só aquilo que eu estou vivendo. Ele interrompe o que eu sei.
Vamos pensar. Tudo que eu já acho que eu sei, que eu penso da minha vida, que eu penso da minha história, que eu penso sobre as pessoas que convivem comigo, tudo que eu acho que eu sei. Deus interrompe e fala: chega, não, você não sabe. Difícil, né? Dificílimo. Deus interrompe o que eu sei para falar assim: eu vou te mostrar algo novo. Será que o que você sabe mesmo? Será que as suas certezas são certezas mesmo? Ele interrompe o que eu digo. Quanta coisa a gente diz com tanta certeza, né? Quantas opiniões a gente tem tanta certeza. Deus interrompe o que eu falo e se mostra. É linda. Façam essa imagem, né? Deus interrompe e vem, né? Enche o meu coração da fome de Deus, da fome de sentido que só Ele pode saciar. Ele para tudo, interrompe a programação, interrompe o que eu estou fazendo, interrompe o que eu penso, interrompe o que eu falo e enche o meu coração da fome dele. Por que será que ele enche o nosso coração com a fome dele? Porque a gente pensa que a nossa saciedade está em outros lugares. E ele precisa colocar no nosso coração uma fome que só ele pode saciar. E ele vai porque só ele pode saciar a nossa fome de sentido. Quantas coisas nós buscamos sentido? Há sofrimentos tão difíceis de serem suportados e às vezes tão difíceis de achar o sentido. Mas ele pode saciar essa sede de sentido que nós temos. Então, tudo isso que nós refletimos hoje, nós estamos refletindo sobre a nossa realidade, esse advento, nessa preparação para o advento, isso nos lembra a cena da anunciação, porque realmente foi isso que aconteceu. Deixa eu pegar minha Bíblia. Na anunciação, Nossa Senhora estava fazendo alguma coisa, não sei o quê, rezando ou trabalhando, e o anjo chega. Ali houve uma interrupção, né? Ela tinha planos, ela tinha ideias sobre a vida dela, ela pensava várias coisas, inclusive sobre Deus, né? Porque ela era, né, tinha uma religião, ela era da religião judaica. Ela pensava algo sobre o Messias, ela pensava algo sobre o casamento dela, e Deus interrompeu e fez tudo novo na vida dela. Porque a partir dali, o que ela pensava, o que ela dizia, o que ela vivia, não foi mais a mesma coisa. Porque o próprio Deus se fez carne nela. O próprio Cristo se fez carne, o próprio Verbo se fez carne nela. E ela diz, né? Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Será que nós temos a coragem, né, de diante desse Deus que interrompe a nossa vida, será que nós temos a coragem de falar: eis, Senhor, a tua serva, faça aquilo que o Senhor quer? Ou a gente quer
ainda do nosso jeito, porque estava tão certinho o que eu pensar, o que eu penso, o que eu falo, o que eu quero, né? Estava tudo do jeito que eu acho, né, que deveria ser, porque eu estou no controle, né? Porque a anunciação é, é, é nossa, ali na anunciação, Nossa Senhora entrega o controle de tudo, a vida dela inteira nas mãos de Deus. E quantas vezes nós queremos controlar, né? Para nós mulheres, isso é sempre a pedra no sapato. Não tem um retiro de mulheres que não é falado do controle. Não tem um atendimento com mulheres, com casais, que não se fala do controle. Porque nós queremos controlar. Né? Queremos ter o controle, às vezes, da vida dos filhos, da vida do marido, da nossa vida, de tudo. E com Nossa Senhora, nós somos convidadas a entregar o controle nas mãos dele, porque ele interrompe e quer fazer uma mudança em nós. E ele espera de nós esse sim, né? Um sim ao novo, né? A tudo aquilo que ele quer dizer a nós. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, discordar, partilhar alguma coisa? Quer falar, Cida? Como isso ecoa no coração de vocês? Sei que tem umas aí que estão fazendo janta, às vezes não estão nem com a câmera aberta. Mas é cada puxão no ego que você está dando, hein? Tá Eu vendo? não, bem. Mas De ajuda para os universitários. tô levando cada puxão no ego que vai doer por muitos dias. Você está moldando nós. Mas né? O nosso ego grita mesmo, né? O ego é como uma pedra lapidando, né? Nunca fica pronto. Não. Gostou, né, irmã Luciana? Tem um santo que ele não fala o ego, mas ele fala o orgulho, né? Que o orgulho está ali com o ego, né? Ele fala assim que ele ia morrer e 5 minutos depois que o orgulho dele ia morrer. Primeiro ele ia morrer, depois de 5 minutos o orgulho. É mais ou menos assim, né? A gente morre e o ego não, ele ainda fica agonizando um tempinho para depois morrer. É Não é a terrível. esperança, né? É Hã? mentira que é a esperança que é a última que morre. Não Não, é. é o ego, né? A irmã Luciana, acho que ela nunca riu igual tá rindo hoje. Esse ditado é errado, né? Muito errado. Que esperança é a última que Nossa, morre. é cedo para fazer eu rir agora. O orgulho, o ego. Aí a pessoa fala, eu orgulhosa, imagina, Imagina, né? Imagina, imagina. de Aí jeito toma um chão no ego, imagina. Não tomei nada. É isso aí. Ninguém quer falar? Olha, Luciana, eu acho que é pessoal, porque sempre que eu não tô, você faz partilha e todo mundo fala. Eu não sei o que. Aí Luciana, teve partilha? Nossa, eu perdi. Aí, na minha vez, ninguém quer falar. Não estou entendendo por que Caralho, não. existe algum problema aí no ar, Denise? Tem alguma coisa no ar. O que Jesus quer te dizer com essa Pois é. realidade? Eu acho que eu peguei muito pesado, sei lá o que é. Já falei, é o ego. É o ego, né?
Alô. Laís, quer falar? Sua irmã Denise, Ah, hoje me de salva manhã, aí, Ana. hoje, bem rapidinho, hoje de manhã a gente tem um grupinho de intercessão das mães que oram. A gente intercede na terça de manhã para o encontro que acontece sempre às quartas, né? E a gente falou justamente isso na pequena partilha que a gente faz, né? Depois da oração da leitura da palavra, que vai ser refletido lá. E daí a gente, por obra do Espírito Santo, a gente entrou justamente no tema do advento, da preparação. Olha, fiquei assim muito emocionada de ouvir a hora que você começou a falar, porque nós falamos exatamente isso. Ainda a gente foi um pouquinho além, a gente comentou das pessoas não ter tempo para se preparar, né? Que a gente acabou uma novena maravilhosa da Mãe de Jesus, uma festa esplêndida com uma procissão. Aí nós falamos, chega a novena do Natal, quem que faz? Né? As pessoas não têm mais esse interesse ou esse tempo de se reunir nas ruas. Não tem. Né? Então a gente falou assim, e além disso tudo, o que acontece? A gente vai ver enfeites, a gente vai ver ceia de Natal, roupa nova, presente. Muitas vezes vai cair na depressão, porque eu não posso ter, né? Vai ficar vendo, vai ficar com aquele... Porque hoje a gente compra pelos olhos, né? Uhum. Pelo que a gente vê. Então, muito interessante. Essa falta de tempo, realmente, para se preparar para a chegada do Salvador, né? Que a gente tem consciência e acaba entrando também na correria e muitas vezes não se preparando devidamente, né? Ai, cortou. Muitas vezes cortou. Então, muitas vezes a gente também acaba entrando na correria, mesmo tendo essa Exatamente. consciência, e Uhum. acaba entrando nessa correria e deixando para lá o que realmente interessa, que é a preparação do nosso coração para receber Jesus, para reviver, né, o nascimento dele, toda a luz que ele trouxe ao mundo, né, a salvação. Exatamente. A gente começou, né, agora um novo ano litúrgico, né? Uhum. É o novo, né, que vem, né? Deus que vem mais uma vez, né, ao Sim. nosso encontro. E como às vezes a gente ainda está ali, nem tá nem sabendo disso, né? Tá tão perdido, né? Nessa vida louca, né? Sempre no exterior, né? Porque pelas redes sociais, né? O foco é sempre o que está fora, né? Uhum. E aí vai A ficando cada vez realidade. A realidade hoje é consumir muito, né? consumir muito. Qualquer data, qualquer evento, vamos vender, né? E a gente acaba perdendo um pouquinho daquela essência. Eu fui criada na roça até meus 30 anos, e era uma vivência completamente diferente, apesar de que o mundo, todo santo dia, tem mudança, tem novidade, mas eu falo assim que eu tenho dó do meu menino, com 11 anos, eu não deixo ele sair na rua, ele tem os amigos lá na escola, mas eu fui criada no Rio, na cachoeira, no terreiro de casa, com um monte de primos, então a gente vê uma realidade hoje muito diferente, né? E acaba pegando em cheio a nossa religião, porque as pessoas não querem mais se comprometer, não querem viver o que é bom, né? São muitos questionamentos, né? Porque aí o Natal fica assim, uma coisa meio forçada, né? Uhum. Cada um vive a sua realidade, mas aí na ceia de Natal tá ali, né? E vai aproveitar aquilo ali, aquela festa, mas o sentido profundo, as relações profundas, não, né? Tá todo mundo muito, cada um vivendo no seu mundo, né? Uhum. De uma forma egoísta, né? Sim. Isso mesmo.
como perdeu, né, esse sentido, e como a gente pode resgatar isso, né, nas nossas famílias, né, ai, mas é tão pouco, né, mas não importa, né, que na minha família seja diferente, né, que na minha comunidade seja diferente, que para mim esse advento seja diferente, porque aí, lendo essas frases, né, no domingo do advento, eu falei assim, nossa, me deu um desejo, assim, de viver o melhor advento da minha vida. Eu falei, quantos adventos eu também não vivi como eu poderia ter vivido, mas eu quero viver esse advento de forma diferente. Eu quero ver esse Deus vindo ao meu encontro, interrompendo tudo aquilo que eu faço, para me mostrar outras coisas, né? Para me mostrar algo maior, porque Deus sempre vem para mostrar algo maior, né? A visão dele sempre é sempre para mais, nunca para menos. Então, que a gente esteja como Nossa Senhora e diga esse sim para essa ação dele em nós, né? Para essa ação dele no nosso meio. Vamos rezar um pouquinho? Eu vou tentar colocar uma música, toda vez não dá certo, mas se Deus quiser, dessa vez eu consigo. Teve uma vez que eu pus uma música aqui, só eu que escutei a música, ninguém escutava. Ai, depois que acabou, que eu vi que só eu que escutei a música. Mas eu acho que agora eu vou conseguir. Peraí. Peraí, gente. Não estão ouvindo, né? Não deu, então, por que será, Senhor? Porque você tem que compartilhar ela. Então, eu compartilhei. Não, quando você compartilha, ela entra na nossa tela. Você vai na setinha aí, sabe essa Não, setinha? eu fui e compartilhei, mas não. Peraí. Agora vai. Agora compartilhou. Livre acesso. Oi. Eu abro as portas do meu Peraí, então coração. já começar de novo, né? Porque Dou livre acesso, o que eu fiz. Senhor. Eu abro as portas. Então, vamos fechar os nossos olhos. E essa música, ela diz, eu dou livre acesso ao Senhor. E esse é o convite do Senhor para nós, nesta noite. Que nós possamos dizer esse sim, diante dessa interrupção de Deus que vem no advento. Que Ele venha para dar um novo sentido à nossa vida, para dar um novo sentido à nossa realidade. Então vamos fechar os nossos olhos e ouvir essa música, pensando em tudo aquilo que nós rezamos hoje. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas
Ó Pai, por meio de Jesus e pela ação do Espírito Santo, nós queremos colocar nas tuas mãos toda a nossa vida. Nós te damos acesso ao nosso coração, à nossa vida, à nossa realidade. Nós te entregamos, Senhor, a nossa realidade. Com todos os desafios, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com tudo aquilo que parece impossível aos nossos olhos, com tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo que eu não aceito. Senhor, nós te entregamos a nossa realidade. E o Senhor que interrompe a nossa vida no advento, para enviar o teu Filho, que o Senhor venha adentrar na nossa realidade, que nós possamos, ó Pai, enxergar a presença nas coisas mais simples, da simplicidade da nossa vida, em meio a todos os nossos desafios. Ó Pai, que com teu braço forte o Senhor realize prodígios nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ver sentido em tudo aquilo que vivemos. Que a nossa vida não seja vazia. Que a nossa vida não seja sem sentido. Mas que tudo aquilo que nós vivemos tenha um sentido. Porque o Senhor é o sentido maior de tudo aquilo que vivemos. Que nós possamos te encontrar o sentido em tudo. Realiza, Senhor, essa vida, a tua obra de salvação. E ó Mãe querida, que a Senhora venha ao nosso encontro. A Senhora que soube perceber a presença de Deus. A Senhora que aceitou a interrupção que Deus fez na sua história. Que a Senhora nos ajude. Que a Senhora nos ajude a dar livre acesso ao Senhor nas nossas vidas. Que a Senhora nos ajude nesse advento. Que não seja mais um advento, mas que seja um momento de preparação, um momento de entrega, um momento de escuta, que seja um momento de uma vida, de uma intimidade maior com o Senhor. Que a Senhora nos ajude, ó Mãe, que a Senhora esteja conosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só para a gente terminar, como eu disse, né, Nossa Senhora viveu essa interrupção. O anjo anunciou que uma notícia totalmente inesperada. Ela seria a mãe do Filho de Deus. E ela disse assim: como acontecerá isso? O Senhor também vem hoje nas nossas vidas e Ele interrompe a nossa vida. E nós também perguntamos a mesma coisa: como isso vai acontecer? Como isso pode acontecer? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quero que hoje vocês
antes de dormir, né, pensem nisso. Que a vida de vocês, a realidade de vocês, uma realidade que muitas vezes não é aceita, uma realidade que muitas vezes é difícil, essa realidade, ela é envolvida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Faça essa imagem na sua cabeça. O Espírito Santo, essa sombra que está sobre a sua realidade, sobre a sua vida. Isso faz toda a diferença. Porque por nós mesmas nós não conseguimos. Mas a força do Senhor, a força do Espírito Santo nos envolve. Amém. Que nós tenhamos um advento diferente, né? Vivendo essa preparação e deixando que Jesus interrompa a nossa vida para Ele realizar em nós aquilo que Ele deseja. Bendita seja a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.